Então, o tema desse encontro, dessa apresentação que eu vou fazer, porque eu pretendo fazer uma exposição de uns 30 minutos, mais ou menos, e depois abrir para perguntas, tá? Eu quero ver o que vocês estão querendo saber, o que vocês estão querendo se aprofundar, mais esclarecimento, algum tipo de ajuda que eu possa dar. Então, eu quero deixar um espaço generoso para perguntas no final. Então, o tema desse encontro é assim: como promover a paz através de uma comunicação consciente e não violenta, né? Eu estava hoje à tarde, né? Passei o dia na frente do computador, né? Fiz minha caminhada de manhã, depois fiquei muitas horas na frente do computador. E quando chegou na hora do pôr do sol, a minha esposa me chamou. Tava a minha esposa, as crianças, né? Meus filhos, o meu sogro e minha sogra que estão visitando a gente esses dias. Eles estavam lá no quintal olhando para o pôr do sol, o sol quase se pondo. Aí ela me chamou, eu fui lá e fiquei olhando aqueles momentos finais do dia, né, quando o sol estava se pondo, e sentindo a presença de Deus, né, a presença da vida, da graça da vida, e me deu um sentimento de gratidão à vida e e me veio uma reflexão assim de o que são as coisas que realmente importam na nossa vida, né? Essas pequenas coisas que não são tão pequenas, que são grandes, mas às vezes passam despercebidas, né? Como, por exemplo, ter um tempo para olhar o pôr do sol, ou o nascer do sol, ou outras grandes belezas que a gente tem na natureza, né? Poderia citar inúmeras. Mas essa reflexão, eu estou usando esse momento que eu vivenciei hoje no fim de tarde para trazer uma reflexão assim em relação aos nossos relacionamentos. Porque existem pesquisas que mostram, que entrevistaram centenas e milhares de pessoas para identificar o que realmente faz as pessoas serem felizes. O que traz felicidade na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa está prestes a, a fazer a passagem, né? A desencarnar, a morrer, como queiram dizer, geralmente, o que a pessoa guarda consigo, né? E essa pesquisa mostrou que o que mais importa para construir essa qualidade da felicidade de uma pessoa são os relacionamentos que ela constrói, são os relacionamentos que ela mantém, né? É o amor que ela sente, é o amor que ela sente pelas pessoas, né? E o amor que outras pessoas sentem por ela. É uma das coisas mais importantes da vida, né? E eu percebo muitas situações, muitos exemplos. Deixa eu só ver aqui se não caiu, se está todo mundo me acompanhando. Legal. E uma coisa que eu percebo com muita frequência, é pessoas do meu círculo íntimo, às vezes, amigos, parentes, pessoas próximas, e pessoas distantes, que aí eu observo, às vezes, nas mídias sociais, ou que eu já observei de outras formas, sacrificando a qualidade dos relacionamentos em prol de outras coisas, E por uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de comunicação, né? Porque, e aí eu já vou entrar nesse tema da apresentação de hoje, que é a comunicação consciente e não violenta. A comunicação não violenta foi sistematizada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Deixa eu projetar na tela aqui, que eu até tenho uma tela já bonitinha, separada. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Aqui. Então, esse princípio da não violência, que foi batizado pelo Gandhi, né, com a palavra original em sânscrito, que é ahimsa, que significa não violência, e essa palavra ahimsa, ela também tem um outro significado,
que eu ouvi recentemente de duas pessoas que são referência em comunicação não violenta aqui no Brasil, que é a Sandra e o Yuri. Eu vi uma breve apresentação deles, e o Yuri, com Y, é o mesmo nome que eu, só que é com Y, ele falou uma coisa, que essa palavra ahimsa, além de significar não violência, ela significa assim, o poder que é desencadeado ou desenvolvido quando a vontade de ferir o outro é transcendida. Olha lá, o poder que é desenvolvido, que é desencadeado, né, o poder que surge quando a vontade de ferir o outro é transcendida. Quando a gente é capaz de transcender aquela vontade de ferir o outro. E ferir o outro a gente pode considerar num sentido mais amplo. A vontade de excluir o outro. A vontade de se separar do outro. Né? A vontade de rejeitar o outro. O que o outro é, o que o outro pensa, o que o outro diz. Né? E aí o Marshall Rosenberg, que é esse senhor aqui da foto de baixo, ele trouxe esse princípio da não violência para o âmbito da comunicação. E essa palavra comunicação não violenta, ele não gostava muito de usar essa palavra comunicação não violenta, porque assim, como é que a gente vai definir uma coisa pelo que ela não é? É uma comunicação não violenta. Mas esse nome que ele deu mostra, né, evidencia um fenômeno que existe, que é o da comunicação violenta. Ele mostra que existem maneiras das pessoas se comunicarem, interagirem entre si, que provocam violência nas relações. E quando eu digo violência, não é só aquela coisa mais evidente, como uma violência física, uma coisa mais forte, mais gritante. Ele percebeu que tem várias formas da gente se comunicar que, sem a gente perceber, sem ter consciência do impacto que as nossas palavras têm, nós podemos, sem querer, estar provocando uma separação, uma desconexão entre nós e os outros. Então, ele usou um poema no livro dele, o livro Comunicação Não Violenta, que eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar no tema. E nesse poema diz assim, esse poema usa uma metáfora que eu gosto de usar nas minhas palestras, porque assim, as palavras podem criar muros ou janelas. As palavras têm o poder de criar muros ou janelas. E muitas vezes, o que eu observo, né? Um dos meus trabalhos profissionais é com mediação de conflitos. Né? Eu ajudo pessoas a dialogarem. Né? Eu me autodenomino como um facilitador do diálogo. Tem muita gente que exerce essa profissão, né? Esse trabalho profissional. É um mediador do diálogo. Então, eu ajudo pessoas que não estão conseguindo se entender muito bem, não estão conseguindo evoluir no entendimento de algum assunto, de tomar uma decisão, de chegar numa harmonização em algum aspecto, e eu ajudo essas pessoas a se compreenderem, se harmonizarem, para conseguirem encontrar soluções que atendam às suas necessidades. Né? E eu percebo, muitas vezes, pessoas de bem, pessoas assim amorosas, pessoas bem intencionadas, pessoas conscientes, né, responsáveis, íntegras. Eu observo muito isso. Pessoas boas que têm dificuldade de interação. Às vezes com a esposa, com o esposo, com o filho, com o chefe, com o vizinho. E eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, porque eu também tenho algumas dificuldades, alguns desafios, vamos dizer assim, alguns desafios, né? Mas eu percebo que é uma coisa que me deixa triste muitas vezes. Me entristece, sendo bem sincero com vocês. Eu vejo que muitas dificuldades que as pessoas têm de interação, de convivência, é por não saberem se comunicar de forma efetiva. Não saberem se comunicar. Então, assim,
E ele percebeu que o principal aspecto, o principal elemento da comunicação que provoca muro entre as pessoas, né, que separa as pessoas, é o julgamento moral. É quando as pessoas julgam umas às outras, né? E esse é um assunto que eu já estudo há muitos anos, né? Esse trabalho da gente aprender a suspender o nosso julgamento para aumentar a nossa capacidade de empatia, de compreensão do ser humano, né? E aí o Marshall percebeu que o principal elemento que gera desconexão entre as pessoas, esse muro, né, essa desconexão entre as pessoas, é quando as pessoas julgam umas às outras. E isso acontece de muitas maneiras, de maneiras mais evidentes, mais óbvias e de maneiras mais sutis, mais discretas, que às vezes passam desapercebidas, né? E que muitas pessoas que não têm esse conhecimento que a comunicação não violenta oferece, às vezes pelo seu jeito de se expressar, de expressar o seu pensamento, de expressar suas ideias, de expressar suas opiniões, de expressar o seu sentimento, né? O seu jeito de expressar o que elas precisam, o que elas estão necessitando, muitas vezes elas trazem dentro da sua fala uma poluição, vamos dizer assim, uma poluição que é o julgamento, que ele contamina a fala da pessoa e o julgamento dentro do discurso da pessoa afasta a outra pessoa de si, afasta o outro, gera desconexão, né? E eu vou falar um pouco mais disso, mas assim, o Marshall também percebeu que as palavras podem criar janelas, podem criar esse espaço em que a gente possa se enxergar, em que a gente possa se conectar uns com os outros, né? E eu estava, logo antes de começar essa apresentação, o Mário Lúcio, que é o presidente da Associação Beneficente Casa da União, ele me deu uma ligadinha, né, para desejar um bom encontro, né, e para mostrar uma ligação com o que está acontecendo. E ele falou uma coisa que eu já sabia, na verdade, mas ele me lembrou uma coisa, né, que essa instituição, a Casa da União, vem fazendo um trabalho de valorização da vida, né, de ajudar pessoas a encontrar mais paz interior, encontrar mais sentido na vida, mais alegria de viver, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que estão sofrendo por causa disso, por desconexão em relação a si mesmo, desconexão em relação à vida. Então, quando eu digo essa janela que as palavras podem criar, essa janela, ela é criada pela empatia. Quando a gente faz um trabalho de empatizar com o outro, de compreender o outro e de compreender a si mesmo. É uma janela que existe entre eu e o outro, no nível interpessoal, e existe dentro de mim para comigo mesmo, né? Eu sei que eu não falei muito bem o português agora, mas é uma janela interna, em que eu possa ter uma autoconexão, uma autoempatia, um acolhimento de mim mesmo, né? E aí, antes de eu prosseguir, eu quero fazer uma pequena enquete aqui. Eu estou colocando aqui no chat, não sei se vocês conseguem ver, que, assim, eu pensei em vários exemplos para trazer para a apresentação de hoje, mas eu quero muito saber o que está mais vivo em vocês que estão assistindo agora, para eu saber por onde que eu conduzo essa apresentação, que exemplos que eu dou, que exemplos que podem ser mais úteis para vocês que estão assistindo, né? Então, eu coloquei aqui uma enquete no chat, e a pergunta é assim: atualmente, qual desses relacionamentos é o mais desafiador para você? Se a gente for pensar assim, os desafios que nós temos de relacionamento, todos nós temos desafios. Eu tenho alguns desafios de relacionamento com a minha esposa, eu tenho desafios de relacionamento com os meus filhos, com colegas de trabalho, mas nesse momento eu quero saber o que está mais pulsante. Se cada um de vocês for pensar assim,
nas relações que vocês têm atualmente, com o cônjuge, ou se não é casado, com um parceiro, com um relacionamento íntimo, com um namorado, com namorada, ou com seus pais, ou com seus filhos, ou com seus colegas de trabalho, ou com seus amigos, ou consigo mesmo. Às vezes algumas pessoas estão vivendo um momento de dificuldade de se relacionar consigo mesmo, com as próprias dificuldades, com os próprios dramas, né? Então eu quero pedir para vocês votarem aí, vocês vão poder, essa ferramenta, a primeira vez que eu estou usando aqui, vocês vão poder votar só em um. Ah, tem que estar um publicar, agora eu publiquei. Acho que não estava aparecendo antes. Então acho que agora vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Eu sei que tem algumas pessoas colocando no chat, mas essa enquete aqui vai ficar mais claro aqui, vai mostrar um gráfico em tempo real. Olha que interessante. Aqui o gráfico não mostra o número de votos, né? Mas mostra o percentual. Não sei se vocês conseguem enxergar. Estou vendo aqui o chat. Olha lá, pronto. Acho que a maioria das pessoas já votou. Então, 30 e poucos % tem como principal desafio de relacionamento o relacionamento com o parceiro íntimo. Olha que interessante. E tem 26% das pessoas que colocaram o relacionamento consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, legal, isso já me ajuda a dar um direcionamento aqui. E eu vou... Deixa eu ver aqui. Acho que só eu estou vendo o gráfico. O Petrônio está me dizendo que só eu vejo o gráfico. Ah, que pena, queria que vocês vissem. Mas é assim, 31% das pessoas... A gente tem 200 pessoas presentes aqui, tá? Então 31%, são 60 pessoas, votaram assim, que o principal desafio é no relacionamento íntimo, com o parceiro. 9% disseram que é com os pais. 17% disseram que é com os filhos. 10% disseram que é com colega de trabalho, colegas de trabalho. 4% disseram que é com amigos e 26% disseram que é consigo mesmo, relacionamento consigo mesmo. E é interessante isso, porque esse assunto da comunicação não violenta é um assunto que eu não me considero um especialista, longe disso. Eu sou um estudioso do assunto. E isso, como diz o Marshall, que é a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, ele disse que a comunicação não violenta é uma investigação viva. A gente investiga todos os dias como é que é isso na prática. Essa coisa da gente compreender o nosso semelhante, da gente compreender a si mesmo, né? E o âmbito onde eu mais pratico isso é no meu relacionamento íntimo com a minha esposa. É na minha família, é com quem eu mais convivo. E esse desafio, ele tá mais intenso nesses dias, né? Eu tô falando de mim, mas eu tô falando de outras pessoas, é o que eu tenho visto por aí, o que eu tenho ouvido falar. As pessoas estão presas dentro de casa, né? Não podem sair, então a convivência está muito mais intensa nesses dias. E aí, algumas dificuldades de relacionamento, de interação, de convivência, que as pessoas conseguiam conviver com mais facilidade porque elas tinham tempo para ir para o trabalho, para conviver com outras pessoas, ou para ir praticar esporte, para ter outras atividades na vida. Hoje, nesses dias de quarentena, elas estão impedidas de fazer isso, né? Então elas são meio que assim, forçadas a ter uma convivência mais intensa. E aí algumas coisas vêm à tona, algumas coisas se afloram, né? Os espinhos que cada um tem, né? Quando os dois porcos espinhos se aproximam, eles começam a se pinicar, começam a se machucar. Então a gente está convivendo muito mais intensamente esses dias. Então a gente está sujeito a isso, a se machucar mais do que em outros momentos da nossa vida. E aí é muito importante a gente aprender, a gente se capacitar, ter mais recursos internos para saber conviver com mais harmonia, né? Então,
eu vou, eu vou dar um exemplo. Uns meses atrás, né, uns anos atrás, nós morávamos em São Paulo, eu e minha esposa, os dois trabalhavam fora, os dois tinham empregos gerenciais, né, em grandes multinacionais, então os dois trabalhavam muito e a gente saía cedo de casa, voltava à tarde, deixava os filhos com uma babá e a minha esposa era, assim, eu acho que é da natureza feminina, masculina, mas eu não sei se em todos os casais é assim, mas ela ficava mais sensibilizada do que eu com relação a essa situação dos filhos ficarem com a babá à tarde. E a gente voltava para casa e eles estavam assistindo televisão, qualquer programa, né, a babá não cuidava direito deles, era uma situação, a gente sofria muito com essa situação. E, e aí a minha esposa decidiu que ela queria sair do trabalho, ela queria se dedicar para os filhos. E eu fiquei com medo na época, mas eu apoiei, né? O salário que eu ganhava na época não era suficiente para sustentar a família, mas eu encarei, vamos lá, porque eu vi a importância que isso tinha na época, né? A atenção da mãe com as crianças, com a educação dos filhos. Pois bem, e a gente desenvolveu alguns acordos entre nós de papéis, acordos de papéis. Então, ela tinha uma expectativa na época e eu comprei isso, né? Eu aceitei isso. Eu aceitei como um objetivo meu, de eu ser o provedor, de eu poder prover o sustento necessário para a família para que ela pudesse se dedicar para as crianças. Pois bem, a situação começou a apertar, né? O meu salário na época não era suficiente, a gente passou uma situação difícil, uma situação financeira difícil, e nós nos mudamos para onde nós estamos hoje, que é na zona rural de Camanducaia. Nós viemos atrás de uma escola da Pedagogia Waldorf, que tem aqui, uma escola rural, e nós moramos aqui há 4 anos e meio, mais ou menos, e a gente trouxe essa divisão de papéis desde aquela época de São Paulo. Então, desde então, eu estou muito mais dedicado no trabalho, né, na busca do nosso sustento, e ela está mais dedicada ao cuidado com a família, cuidado com a casa. E assim nós fomos seguindo. Mas passou 1 ano e meio, 2 anos, e essa divisão clara de papéis já não estava satisfatória para ela. Ela também queria desenvolver os projetos dela. Ela também tinha necessidade de desenvolver projetos, de fazer alguma coisa profissional, de trabalhar. E ela simplesmente não conseguia, porque é muita coisa, né? A casa dá muito trabalho, é muita sobrecarga, né? Quem é dono de casa, dona de casa, sabe como é que é. Então, às vezes, ela reclamava que ela não tinha tempo para nada, né? E como é que eu recebia aquilo, aquela reclamação? Com resistência. Porque ela reclamava meio que assim, eu não sei se era o pensamento dela, mas eu recebia dessa forma, como uma cobrança. Uma cobrança porque ela estava sobrecarregada e ela não conseguia desenvolver os projetos dela, não conseguia fazer as coisas que davam prazer para ela, né? E com uma cobrança para cima de mim. E eu recebia como um ataque, né? Porque a cobrança é um tipo de ataque. A pessoa que está cobrando outra pessoa de algo, ela está atacando, ela está dizendo, você não está fazendo algo que você deveria estar fazendo, né? Então, é um ataque. Então, como todo ataque, como é que eu reagia a isso? Me defendendo, né? Porque eu sabia a angústia que eu estava passando de ter que trabalhar, de estar preocupado com o sustento da família, e se eu tivesse que parar para ainda fazer algumas coisas da casa. Então, assim, para mim, eu me sentia sobrecarregado quando eu tinha que fazer alguma coisa. Mas, pois bem, aquela comunicação não estava funcionando bem. Não estava funcionando bem. Porque por mais que eu estivesse já estudando a comunicação não violenta e procurando compreender o que está por trás de uma crítica, o que está por trás de uma reclamação, por exemplo, ou o que está por trás de uma cobrança, mesmo assim eu tinha dificuldade, porque
eu tinha uma tendência a me defender, E eu achava que ela não estava compreendendo o meu lado. E ela achava que eu não estava compreendendo o lado dela. Até que um dia, ela trouxe esse assunto de uma maneira muito boa, muito boa. Ela me chamou para conversar no momento que ela estava calma, no momento que eu estava calmo também, no momento que nós estávamos em harmonia. E ela falou, Yuri, senta aqui, vamos conversar uma coisa. E ela falou, olha, eu estou muito sobrecarregada. As coisas da casa dão muito trabalho e eu não tenho tempo para fazer outras coisas. E eu estou precisando, estou sentindo necessidade. Estou sentindo necessidade de fazer outras coisas. Então, aí eu falei, bom, então, como é que você acha que a gente pode fazer? Ela falou, bom, as duas principais demandas aqui em casa são a roupa e a comida. Cuidar de roupa e cuidar da comida são as coisas que mais tomam tempo meu ao longo do dia. Então eu preciso que você escolha. Ou você cuida da roupa ou você cuida da comida. E eu falei, tá bom, então eu cuido da roupa. E aí, desde então, que eu me responsabilizei pela roupa, por lavar roupa, por cuidar da roupa, né? Todo o trabalho que a roupa dá. E às vezes, mesmo com essa nova divisão de tarefas, quando eu falo isso parece que eu não faço nada em casa, mas eu faço um monte de coisa em casa também, tá? Mas assim, muitas vezes eu me sinto sobrecarregado. E ela também se sente sobrecarregada. Mas a gente veio desenvolvendo ao longo dos nossos diálogos, ao longo dos anos de diálogo, de prática, da gente procurar compreender um ao outro, a gente já consegue hoje em dia falar disso, dessa sobrecarga que nós vivenciamos no dia a dia, de uma forma muito mais compreensiva, respeitosa, né? Porque ela percebe que às vezes eu não faço, não é que eu não faço algumas coisas porque eu não quero fazer. Ela já observa, ela percebe que eu estou sobrecarregado. E às vezes eu percebo que ela está, às vezes, se queixando de algumas coisas e pedindo algumas coisas e frustrada com algumas coisas, porque eu também percebo o lado dela. Então isso foi fruto de muito diálogo, muito diálogo. Então, deixa eu projetar uma tela aqui. Deixa eu dar um outro exemplo que eu acho que ilustra bem isso que eu quero transmitir para vocês. Vai até tirar o gol, que eu comecei a ficar com calor agora. Então, assim, uma coisa que acontece em muitos casais é o sentimento de ciúme. O sentimento de ciúme. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, né, consideram o sentimento de ciúme como uma coisa negativa, né, uma coisa que provoca dano para os relacionamentos. É uma coisa que corrompe os relacionamentos, o sentimento de ciúme. E aí eu lembro de um casal de amigos meus, na verdade eles já se separaram faz um tempo, mas na época eles estavam juntos, e a moça, ela tinha um comportamento muito expansivo. Ela gostava de abraçar as pessoas, era muito amigável, muito calorosa. E o meu amigo, ele ficava muito irritado com aquilo, muito irritado com aquilo. E eu cheguei a fazer uma mediação com esse casal, né? Eles estavam em crise, eles estavam brigando muito e eles pediram minha ajuda na época. E eu ajudei eles a se entenderem um pouco melhor. E porque o que acontecia? Esse rapaz, ele lidava com essa situação do ciúme que ele sentia da mulher de uma forma carregada de julgamento. O que significa isso na prática? Ele atribuía a atitude da mulher a esse comportamento expansivo, esse comportamento caloroso que ela tinha com as pessoas, com amigos homens que ela tinha, inclusive comigo, ela era uma pessoa de abraçar, eu também sou muito de abraçar as pessoas, e
mas ele atribuía a isso um julgamento de que isso é ruim, de que ela não deveria fazer isso, de que isso que ela fazia está errado, né? Então, dentro dos conceitos que ele tinha de como uma pessoa deve se comportar, ele atribuía a isso que ela fazia um caráter de que isso é negativo, de que isso está errado. E isso fazia com que ele sentisse raiva dela. Porque aquele sentimento que ele tinha, ele projetava a responsabilidade nela pelo que ele estava sentindo. Ou seja, a atitude dela de se comportar dessa forma era, na cabeça dele, a responsável por ele se sentir mal, por ele se sentir, ter aquele sentimento doloroso, desconfortável. E aí, o que acontece? Quando a gente atribui para a atitude de alguém esse conceito, né, de que aquilo que a pessoa está fazendo está certo ou está errado, de que o que a pessoa está fazendo é muito ou pouco, ou seja, ela, por exemplo, ele pensando assim, ela é muito dada, ela abraça muito as pessoas, ela não deveria fazer isso, né? Isso que ela faz é mal, é ruim, está errado. Ou seja, são todas manifestações do julgamento. São expressões de um pensamento, de um padrão de pensamento que nós temos na nossa cultura de viver julgando os outros, encontrando o erro nos outros, né? E esse padrão de pensamento de encontrar erro nos outros, isso provoca sentimentos, provoca reações físicas na gente, né? E esses pensamentos de certo e errado, eles encobrem a essência do que está acontecendo, que é o quê? São as necessidades humanas. Ou seja, pegando esse exemplo aqui desse rapaz, por que ele está sentindo aquilo? Por que ele está sentindo aquele desconforto? Não é porque ela está fazendo isso. É porque ele tem uma necessidade que não está sendo atendida. Ele tem uma necessidade de segurança. Então, basicamente, o que provoca um sentimento de ciúme numa pessoa é uma necessidade de segurança que não está sendo atendida. Ou seja, a pessoa ela precisa se sentir amada, se sentir segura naquele relacionamento, segura de que a outra pessoa está junto dele, tem uma relação de confiança, não vai abandonar, né? Uma segurança interna, uma segurança afetiva. E muitas pessoas sentem o ciúme. Eu estou dando esse exemplo para trabalhar o conceito, mas isso serve para muitas outras situações e muitas outras emoções e muitas outras dificuldades de relacionamento que a gente possa vir a ter, né? Mas nesse caso, por que esse rapaz projeta na mulher a responsabilidade pelo que ele está sentindo? Porque ele não tem desenvolvido dentro de si uma consciência das próprias necessidades, de que ele está sentindo aquele ciúme porque ele tem necessidade de segurança. E quando essa necessidade de segurança, ou de ser amado, né? Quando essas necessidades não estão sendo bem atendidas, aquilo provoca sentimentos desconfortáveis, né? De insegurança, de medo de ficar só, medo de ser abandonado, medo de solidão, né? E aí, quando a gente percebe que o responsável pelo nosso sentimento não é o outro, e sim é a nossa necessidade que não está sendo atendida, e a forma como a gente lida com isso, isso
isso ajuda a resolver muitas situações de conflito interpessoal, de conflito que as pessoas têm entre si, né? Porque a pessoa percebe, por exemplo, num relacionamento íntimo, esse rapaz, por exemplo, pode perceber que a segurança que ele sente não depende da mulher, é uma coisa interna, uma coisa íntima. E muitas vezes uma pessoa que tem uma tendência a sentir ciúme dos outros, né, da mulher ou de outras pessoas, que o ciúme não é só num relacionamento íntimo, às vezes é ciúme do irmão, às vezes é ciúme do colega de trabalho, né? Mas tudo isso tem a ver com um senso de segurança interna. E isso é bem mais profundo, bem mais profundo. Por que tem pessoas que têm mais tendência a sentir isso, pessoas que têm menos tendência a sentir isso? É uma coisa no íntimo da pessoa, de segurança em relação à vida, de sentir-se amado, né? Pessoas que cresceram no ambiente, que receberam dos pais um, um acolhimento, um amor, de tal forma que a pessoa se sente amada, independente do que seja, independentemente do que ela faça, ela se sente amada pelos pais, ela tem muito mais facilidade de quando vai para um relacionamento, qualquer que seja, a pessoa tem mais facilidade de se sentir amada também. E não ter esse tipo de desconforto nas relações. Então, estou só dando um exemplo que muitas emoções desconfortáveis que a gente possa ter nas nossas relações tem a ver com a gente. Tem a ver com um nível intrapessoal, sabe? Que se projeta nas relações interpessoais. E aí, eu vou só falar mais disso, né, porque se deixar eu falo a noite toda, mas eu quero deixar um espaço para responder algumas perguntas. Mas assim, o que é importante, né, que é a base do meu trabalho profissional, né, que eu vivo falando a respeito disso, e para mim é muito importante a gente trazer para as nossas relações uma postura de diálogo. Diálogo. Porque nós vivemos conflitos todos os dias. Eu não sei vocês, tá? Talvez alguém aí tenha mais facilidade que eu, mas assim, é todos os dias. É conflito com a esposa, eu falar por mim, tá? Conflito com a esposa, conflito com os meus filhos, conflito com parceiro de trabalho, né? Hoje em dia eu trabalho em casa, então não tenho tanta convivência com colegas de trabalho, mas quando eu trabalhava em empresa, tinha muitos conflitos com colegas de trabalho, com meu chefe. Então, assim, a vida é cheia de conflitos. E o conflito, muitas pessoas consideram que é uma coisa negativa, né? É como se fosse um sinônimo de violência. E conflito não é sinônimo de violência. O conflito existe sempre que existe alguma divergência de opiniões, divergência de preferências. Então, se eu prefiro fazer as coisas de um jeito e a outra pessoa prefere fazer as coisas de outro jeito, então existe um conflito aí. A gente precisa trabalhar esse conflito. A gente precisa elaborar em cima disso. Precisa aprender a conviver com esse conflito, né? E aí a postura de diálogo é muito importante. Isso acontece em muitas situações, né? Por exemplo, quando eu mando meu filho escovar o dente e ele fala não. Então tem um conflito aí, porque eu quero que ele vá escovar o dente na hora que eu estou falando e ele não quer naquela hora. Então tem um conflito aí. Então como é que eu trabalho com isso, né? Se, por exemplo, e eu já passei muitas situações assim, a minha esposa quer usar o dinheiro que a gente tem para comprar alguma coisa, que para ela é importante. E eu não quero usar aquele dinheiro para aquilo, porque para mim não é tão importante aquilo. Então tem uma coisa que deve acontecer em muitos casais, por exemplo, que é assim, eu com a minha esposa eu brinco com ela, né? Porque ela fala assim, a frase dela é assim: tá bom, Yuri, eu sei que a gente não está podendo, mas a gente está precisando. E a minha frase é assim: tá bom, Letícia, eu sei que a gente está precisando, mas a gente não está podendo, né? Então, os dois sabem, né, da situação, do que a gente pode, o que não pode,
mas a prioridade que eu coloco e que ela coloca é diferente. Então, às vezes, ela coloca uma prioridade em relação ao bem-estar, ao benefício que aquilo vai proporcionar, a facilidade que aquilo que ela quer comprar vai proporcionar, a alegria que ela vai sentir de ter aquilo, né? Como aquilo vai trazer alegria para casa, vai trazer alegria para a vida dela, para a vida da família, né? E ela também acha importante o cuidado com o dinheiro, a sustentabilidade financeira da família. Ela também acha importante, mas em alguns momentos ela prioriza isso. Isso pulsa mais forte dentro dela. E para mim não. Para mim pulsa mais forte a prioridade do cuidado com as nossas despesas, com com o bom uso do nosso dinheiro. E às vezes eu sacrifico algumas coisas de bem-estar em prol disso, porque para mim isso é mais pulsante, é mais importante. Me traz mais paz, essa segurança financeira, né? Então, na verdade, são preferências que cada um tem do que é mais importante para cada um, do que traz mais paz, do que traz mais alegria para cada um, né? E quando a gente entra num conflito em relação a num conflito como esse, de uma forma julgadora, que eu já vivenciei isso muitas vezes, qual que é a tendência? É um falar para o outro, porque você é uma irresponsável. Você é uma irresponsável, você não sabe cuidar do dinheiro, por exemplo, tá? Essa é uma fala comum. Muitos casais têm isso. E a outra pessoa diz assim, porque você é um muquirana, né? Então isso já aconteceu aqui em casa muitas vezes. A gente já está num outro momento, né? Já superou muitas coisas, então eu já estou lidando com o dinheiro de uma forma mais compreensiva, com um pouco mais de desprendimento, de valorização de algumas coisas que para ela são importantes. Eu estou dando mais valor hoje em dia, e ela também já está dando mais valor a algumas coisas. Então a gente foi trabalhando esse assunto, mas muitas vezes isso gerou discórdia, gerou briga, né? Então, o que é importante? Nesses conflitos todos, tá? Relações de trabalho, é a gente ouvir com a intenção de compreender o outro e falar com a intenção de ser compreendido. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente ouve uma crítica da outra pessoa. A outra pessoa vem e fala, por que você não faz tal coisa? Por que você é isso? Por que você é aquilo? Né? Então, isso acontece muitas vezes quando a gente vive conflitos dentro dos nossos relacionamentos. E aí, a gente pode desenvolver essa musculatura da empatia, que é ouvir com a intenção de compreender outra pessoa. Ou seja, o que está por trás dessa fala, dessa crítica, às vezes dessa censura, que a outra pessoa está me censurando, está me julgando, né? Isso acontece muito, né? Às vezes a gente recebe um julgamento de outra pessoa, algum ataque verbal, alguma crítica que é, na verdade, um ataque à nossa autoestima, ao nosso senso de valor próprio. Tem palavras que chegam como um ataque à nossa autoestima, né? E aí, esse trabalho que não é fácil, exige um treino, que é isso que a comunicação não violenta traz, que é o treino de, é como se a gente se desviasse do ataque da outra pessoa, que a outra pessoa está enviando com as suas palavras, e a gente se conectar com o ser humano que está na nossa frente. Então, deixar passar aquela crítica, aquele julgamento, aquela censura, e se conectar com o que está vivo na outra pessoa. O que ela está sentindo? O que está levando ela a agir desse jeito? Por que será que ela está se expressando dessa forma, agindo dessa forma? Algum sentimento tem. Será que a pessoa está frustrada? Será que a pessoa está com medo? Muitos comportamentos
violentos, agressivos, né, nas relações, são porque a pessoa está com medo, algum medo, né? Então a gente pode ter a intenção de compreender outra pessoa, de compreender o que está vivo nela, o que ela está vivenciando, do que ela está precisando, que necessidade por trás que está levando aquela pessoa a falar daquele jeito comigo. Então ouvir com a intenção de compreender. E falar com a intenção de ser compreendido. Porque muitas pessoas se queixam de que não são compreendidas. Né? Ah, meu filho não me compreende. Minha esposa não me compreende. Meus pais não me compreendem. Né? O meu chefe não me compreende. Muito comum. Essa é uma... eu acho que é assim... Eu não vou falar de estatística, porque na verdade estou falando da minha cabeça, minha impressão, tá? Mas assim, esse é um motivo de sofrimento para muitas pessoas. Esse sentimento de não ser compreendido. De quando a gente tem uma intenção boa, na nossa opinião, uma boa intenção, quando a gente quer contribuir, quando a gente quer, às vezes quer ajudar, e a gente não é bem compreendido. Às vezes a gente quer ajudar outra pessoa, quer falar alguma coisa para outra pessoa, para ajudar outra pessoa a perceber alguma coisa, e a gente não é compreendido da forma como a gente gostaria. Então, nós precisamos desenvolver uma habilidade de falar para ser compreendido. Falar para ser compreendido. Habilidade de comunicação. Né? Eu lembro na primeira faculdade que eu fiz foi de comunicação social, então eu comecei a ter contato com esse tema da comunicação. E aí, desde aquela época, muitos anos atrás, eu aprendi que o principal responsável pela comunicação é o emissor. Tem o emissor e o receptor, né? Quem emite a mensagem e quem recebe a mensagem. Então, se o outro não está recebendo a mensagem como eu gostaria que ele recebesse, então eu que não estou me comunicando bem. Eu é que preciso melhorar a minha comunicação, a minha forma de expressar aquilo que eu quero que ele entenda, a mensagem que eu estou transmitindo para ele. Né? Então eu preciso colocar uma intenção, uma postura real de intenção. Como é que eu posso falar as coisas para outra pessoa para que eu seja compreendido? Porque se eu falar as coisas para outra pessoa de uma forma carregada de julgamento, de crítica a outra pessoa, censurando o que a outra pessoa faz, o que a outra pessoa diz, o que a outra pessoa é. Então, se eu falo as coisas de uma forma carregada de julgamento, dizendo que o que ela faz, esse jeito que ela pensa está errado, que esse jeito dela ser, né, o jeito tá ruim, ela não deveria fazer isso, né? Então, se a minha fala é carregada de julgamento desse tipo, a tendência natural é ela se defender, ela receber aquilo como ataque, e ela vai se defender. Isso provoca uma resistência na comunicação. Então, eu não serei bem compreendido quando eu tenho julgamento nas minhas palavras. Então, eu preciso aprender a me expressar de uma forma que não tenha esse caráter de julgamento. E aí tem algumas coisas que a comunicação não violenta traz para nós, mas aí eu quero dar uma olhada no chat para ver se tem perguntas, porque nós já estamos a 1 hora aproximadamente, né? Eu falei que ia ser meia hora só de conteúdo, eu falei 1 hora, então agora eu vou ver se tem alguma pergunta mais específica. E aí pelas perguntas eu acho que eu posso vir trazendo mais elementos, né, para que possa contribuir com vocês. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no chat. Eu vou pegar essa pergunta da Ana Carolina, que ela colocou agora por último. E quando a pessoa não é receptiva para compreender? Olha que interessante. Em muitas situações, a gente precisa que a outra pessoa
nos compreenda, porque a gente precisa encontrar uma solução para aquilo, a gente precisa dar um encaminhamento para algum assunto, né, alguma decisão que a gente precisa tomar coletivamente. Então a gente precisa, em alguns momentos, ser compreendido, ser bem compreendido. Agora, tem situações em que a gente tem pode perceber, isso eu já vivenciei isso algumas vezes, mas eu acho que é comum isso acontecer com as pessoas, que é uma angústia e uma frustração por não ser bem compreendido, né? Quando a outra pessoa que é importante pra gente, uma pessoa que é importante pra gente, não compreende bem o que a gente está passando. Não compreende bem. E a gente pode aprender maneiras de se expressar que favorecem a compreensão mútua, que favorecem com que a outra pessoa nos compreenda, mas mesmo assim, pode ser que mesmo assim a pessoa continue não nos compreendendo. Às vezes ela tem uma dificuldade de compreensão mesmo, não consegue entender o nosso lado, por mais que a gente explique de um jeito bom, de um jeito claro, de um jeito desarmado, de um jeito empático, né? Mesmo assim, tem vezes em que nós não seremos compreendidos pela outra pessoa que é importante para nós. Então, uma coisa muito importante é a gente ter consciência de que essa necessidade de se sentir compreendido, essa é uma necessidade humana. O ser humano precisa se sentir compreendido. É uma necessidade humana. Quando a gente não se sente compreendido, é como se faltasse ar. Né? Tem um livro que eu li muitos anos atrás, que é dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de um autor chamado Stephen Covey. E ele usou um termo muito interessante, que é do ar psicológico. Então, quando a pessoa não se sente compreendida, é como se faltasse ar. Como se faltasse ar. Ela não consegue se abrir para compreender o outro, para ter clareza mental, porque é como se ela estivesse com falta de ar, ela não se sente compreendida. E é uma necessidade muito, muito forte isso. Então, uma coisa que já me ajudou muito em alguns momentos é perceber que essa necessidade de sentir-me compreendido não depende necessariamente daquela pessoa me compreender. Ou seja, a necessidade é minha. Eu tenho necessidade de me sentir compreendido. Agora, querer que aquela pessoa especificamente me compreenda, isso não é uma necessidade minha. Isso é uma estratégia que eu estou encontrando, é um caminho que eu estou encontrando para que a minha necessidade de ser compreendido seja atendida. Mas muitas vezes a outra pessoa não está disponível. Não está disponível. Às vezes ela está com a cabeça em outro lugar. Está preocupada com outras coisas. Não tem clareza para compreender algumas coisas, né? Então eu posso atender essa minha necessidade de ser compreendido sem depender de uma pessoa específica. Eu posso procurar outra pessoa que possa me ouvir, que possa me compreender, que possa me acolher, que possa me proporcionar esse sentimento, essa tranquilidade de que estou sendo compreendido, sabe? E muitas vezes, não tendo outra pessoa, eu posso oferecer para mim mesmo. Eu posso oferecer a minha autoempatia. Eu posso, dentro de uma postura meditativa, no sentido de perceber o que está acontecendo dentro de mim, de perceber meu sentimento, de perceber o que está me levando a sentir assim, do que eu estou precisando, eu me conectar comigo mesmo e me acolher, ter autocompaixão, de forma que eu não precise tanto da compreensão de outra pessoa. É muito interessante isso. Agora, assim, eu estou falando isso quando a gente não recebe a compreensão do outro. Mas como é que a gente faz para favorecer, né, para facilitar essa compreensão?
Então, uma das coisas que ajudam muito é a gente discernir o que é observação e o que é avaliação das coisas. Isso é uma das diferenciações importantes que a comunicação não violenta traz. É a gente saber separar o que é fato e o que é julgamento. Separar o que é fato concreto, que realmente aconteceu, o que está acontecendo, e o que é interpretação da minha cabeça, o que é um diagnóstico que eu estou fazendo da outra pessoa, né? O que é uma conclusão que eu estou tirando a respeito do caráter da outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Tem muitas pessoas no momento atual, desde a época das eleições anteriores, né, que tinha aquela polarização muito grande entre as pessoas que acreditavam que o atual presidente da República seria a melhor opção e aqueles que acreditavam que o candidato do PT seria a melhor opção. Então, desde aquela época, uma polarização muito grande, que hoje está se manifestando essa polarização com mais intensidade, eu não sei se mais intensidade, mas com a mesma intensidade, por causa dessa situação do coronavírus, né? De pessoas que acham que, assim, que acham absurdo a paralisação do comércio, pessoas que acham absurdo a volta do comércio, pessoas que acham um absurdo as pessoas saírem de casa hoje em dia, pelos seus motivos, né, pelas pesquisas que a gente vê, as informações que a gente tem acesso, pessoas que acham que deveria voltar ao comércio, porque senão a economia para, o que vai ser da sobrevivência das pessoas, se a economia não voltar a girar. Então, existe uma polarização hoje em dia, e aí, o que acontece? Eu não vou entrar nesse âmbito de falar minha opinião, porque não é o momento para isso, nem quero fazer isso agora. Mas assim, o que eu quero falar? Uma coisa que eu tô vendo acontecer. Uma pessoa, por exemplo, que assim, defende que não deva voltar à atividade econômica no momento. Que o cuidado com a saúde, a preservação, as pessoas ficarem em casa é a prioridade máxima. Isso é mais importante do que qualquer necessidade econômica. Então, tem pessoas que estão muito focadas nisso. E aí, ver um amigo colocando um post no Facebook defendendo alguma posição contrária, de que deve voltar à atividade econômica e tal. Aí pronto. Aí essa pessoa, o que ela já faz, muitas vezes? Já cria toda uma interpretação a respeito da outra pessoa. Ou seja, se essa pessoa está defendendo tal posição, então ela é isso, então ela é aquilo, então ela não tem noção nenhuma, ela não está vendo o que está acontecendo, né? Então já se cria todo um cenário, uma conclusão que a pessoa tira a respeito do caráter da outra pessoa. E às vezes não é nada disso. Às vezes ela tem uma posição por algum motivo, né? Pode ser que ela não está considerando alguns aspectos que para mim é importante, né? Pode ser. Então pode ser que seja falta de conhecimento de algumas coisas, mas a pessoa que tem uma tendência a julgar, né? E todos nós temos, né? Isso é uma luta diária. A gente tem a tendência a, diante de um fato concreto, que é o seguinte: a pessoa colocou uma opinião assim, assim, assim. Esse é o fato concreto, observável, sem julgamento, tá? Ela colocou uma opinião que é assim, 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 sobre determinado assunto. E aí o que eu já faço? Eu já crio toda uma interpretação minha, da minha cabeça, de quais são as motivações da pessoa, como é que é o caráter dessa pessoa, né? E aí, se eu digo alguma coisa para ela
carregado com esse jeito de enxergar as coisas, carregado de julgamento, isso vai sair pela boca, isso vai sair pelo dedo, na tecla, porque isso acontece por texto também, no WhatsApp, no Facebook, e aí isso cria polarização, isso cria discórdia, isso cria afastamento entre as pessoas, isso cria intolerância. E não é disso que nós estamos precisando hoje em dia. Eu fico realmente, eu fico triste porque nós já temos desafios suficientes, né, hoje em dia para lidar essa questão da saúde pública e outras situações econômicas. Já temos desafios suficientes. Ainda mais os desafios de relacionamento. Podia ser um pouco mais fácil, né? Podia ser um pouco mais fácil. Então, eu acho que a gente pode aprender novas formas de se expressar que não afaste as pessoas de nós, né? E aí eu vou dar um exemplo, usando a comunicação não violenta, que alguns anos atrás eu trabalhava numa consultoria e lá em Pinheiros, em São Paulo, e de vez em quando eu ia... assim, na verdade eu ia falar que eu almoçava com meu pai, mas não é isso que eu ia falar. O meu pai, na época, ele ainda tem uma tendência assim, tá? Mas ele melhorou bastante. Mas na época, ele, com mais frequência do que eu gostaria, ele dava ideias. Ele falava, Yuri, que tal se você fizer isso? Que tal se você fizer aquilo? Então eu não podia falar de algum assunto que ele já vinha dando ideias, né? E teve um momento que eu comecei a perceber por que aquilo me incomodava. Por que aquilo me incomodava? E teve um dia que eu conversei com ele. Eu falei, sabe, pai, quando você faz isso, de dar uma ideia do que eu deveria fazer, sendo que eu não pedi a sua ideia naquele momento, e isso acontece com bastante frequência, você dá uma ideia que eu não pedi para você uma ideia naquele momento, e com tanta frequência assim, me dá a sensação que você não confia no meu discernimento, na minha capacidade de resolver as coisas da minha vida sozinho. E isso mexe um pouco com a minha autoestima, né? Porque parece que você está inseguro em relação a mim, em relação ao jeito que eu estou conduzindo a minha vida. E eu me sinto inseguro assim. Eu também me sinto menos seguro comigo mesmo, com as minhas decisões, com o jeito que eu estou conduzindo as coisas. Então, assim, eu quero te pedir para você tomar um cuidado para, antes de dar uma ideia, você perguntar se naquele momento eu estou querendo uma ideia. Isso pode me ajudar muito. Você ter esse cuidado de, antes de dar uma ideia, você perguntar para mim. E ele recebeu super bem aquilo, recebeu super bem. E começou a funcionar isso, né? Hoje em dia a coisa está mais espontânea, né? Naquela época ele perdeu um pouco a espontaneidade por conta desse pedido que eu fiz. Hoje em dia já está mais espontâneo, mas eu também já lido melhor com isso. Mas o que aconteceu? Se eu tivesse uma postura julgadora, eu poderia falar assim, pai, você se mete demais na minha vida, você é um metido. Eu poderia também falar assim, você é um arrogante, que você acha que só o seu jeito de pensar está certo, né? Ou senão assim, você não me enxerga, você não valoriza as coisas que eu faço, você não tá nem aí para as coisas que são importantes para mim. Sei lá, eu poderia falar um tanto de coisa que são carregadas de julgamento, são carregadas assim de críticas ao jeito dele ser, né? Mas o que eu fiz? Eu primeiro me conectei comigo, né? Por que aquilo me incomodava? Que necessidade minha que não estava sendo atendida? Uma necessidade de autonomia, necessidade de me sentir capaz, né? De autoestima. Então aquilo estava sendo... eu não estava sentindo essas coisas bem atendidas e isso me dava frustração quando ele tinha aquelas atitudes.
Mas não era, isso eu já tinha consciência, não era aquilo que ele fazia que provocava aquilo em mim. Era a necessidade não atendida. Então, quando eu faço um exercício de me conectar, de perceber o que está me incomodando e por que aquilo está me incomodando, e que necessidade minha que está por trás disso, então eu faço a lição de casa. Eu me preparo para expressar isso para o outro. E aí quando eu falo para o outro, quando eu falo para o meu pai, pai, quando você faz tal coisa, quando você dá uma ideia não solicitada, por exemplo, eu me sinto frustrado, porque eu tenho uma necessidade de autonomia, eu tenho uma necessidade de sentir que eu sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Então, eu estou colocando de uma forma que facilita com que ele acolha isso que eu estou dizendo para ele, esse pedido que eu estou fazendo para ele, para que ele mude um determinado comportamento. Porque eu não estou, na minha fala, atribuindo a ele a culpa por eu me sentir desse jeito. Eu não estou criticando o jeito dele. E aí, uma coisa muito importante para isso ser uma coisa autêntica, né, é o desenvolvimento de um amor interior, de um amor no coração. Porque à medida que a gente tem mais amor no nosso coração, a gente tem uma tendência natural, cada vez maior, de ver o belo no outro, de ver o positivo no outro, de enxergar o lado bom nas outras pessoas. De não enxergar, por exemplo, que a outra pessoa está querendo me prejudicar, que a outra pessoa está querendo se intrometer na minha vida, que a outra pessoa... Qualquer adjetivo que eu possa dar para uma pessoa, porque com um senso de amor ao próximo, eu tenho uma tendência natural a enxergar que é uma boa pessoa. E talvez ela esteja fazendo algo que está servindo de estímulo para eu sentir algum desconforto por algum motivo, mas não é a intenção da pessoa. Talvez ela nem saiba disso, talvez ela não esteja percebendo, porque ela é uma pessoa boa. Percebe? A gente partir desse pressuposto de enxergar o bom nas outras pessoas, isso facilita a gente desenvolver uma comunicação mais amorosa também. A gente ter menos crítica nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, porque tudo começa pelo nosso pensamento. Tudo começa pelo pensamento. Um pensamento crítico no sentido de botar defeito nos outros, eu tô falando crítico nesse sentido, de botar defeito nos outros, tá? Então, um pensamento assim se manifesta pelas palavras, pelas atitudes. E isso é falta de amor. Se a gente for olhar bem, é falta de amor. A gente precisa ter mais amor no coração, para ter mais compaixão pelos outros, ter mais facilidade de enxergar o lado positivo nas pessoas. Bom, vamos lá. Olha lá, tem uma pessoa perguntando, eu não vou falar o nome dela porque ela perguntou no privado, no particular, não sei se foi de propósito, mas enfim. Uma amiga minha. E ela perguntou assim, se a comunicação violenta acontece por pensamentos de julgamento, como parar de julgar? Olha que interessante, como parar de julgar? E aí, eu não acho que é possível a gente parar de julgar, porque faz parte da capacidade de inteligência do ser humano a gente tirar conclusões, a gente fazer análises, né? Então a gente vê uma situação, a gente já faz uma análise, porque aquilo, com base na nossa experiência anterior de vida, a gente tira conclusões que ajudam a gente a tomar decisões, né? Então, o que precisa é a gente ter consciência que nós julgamos. A consciência de que nós estamos julgando. Então, quando uma pessoa faz algo que nos desagrada, a gente ter bem essa precisão
no nosso discernimento de conseguir separar o que é um julgamento que eu estou fazendo da outra pessoa, que eu estou tirando uma conclusão precipitada, porque eu não tenho elementos suficientes para tirar uma conclusão a respeito daquilo, a respeito da outra pessoa, né? O que é uma avaliação que eu estou fazendo, se a pessoa deveria agir desse jeito, não deveria, sabe? Coisas assim que são manifestações do julgamento. Então a gente perceber que isso acontece dentro da nossa cabeça, e acontece mesmo, mas a gente conseguir separar. Não, peraí, tem tudo isso que eu estou pensando, mas qual que é o fato? Qual que é o fato concreto? Ah, a pessoa fez isso. A pessoa fez isso. Então, eu vou dar um exemplo. Tinha um casal que eu estava fazendo um trabalho de mediação um tempo atrás, e a mulher, ela estava se queixando que o marido mentia. Porque ele estava mentindo e aquilo era uma coisa muito forte para ela. Ela não conseguia lidar com aquilo, com aquela mentira, porque para ela cresceu num ambiente que uma coisa muito séria, essa coisa da verdade, da honestidade, e ela dizia que o marido estava mentindo para ela, e aquilo estava causando uma situação muito difícil no casal, né? Na relação de confiança. E aí eu fui trabalhando o assunto, né? Por que ela estava dizendo aquilo? E ela disse que ele tomava algumas decisões financeiras de pegar o dinheiro e usar em alguma coisa sem consultá-la. Sem consultá-la. Ele pegava, tomava decisão, comprava alguma coisa, investia em alguma coisa. E aí, conversando com ele, para mim ficou claro, né, que ele não fazia isso com uma conotação de mentira, de querer esconder alguma coisa dela. Ele fazia no sentido assim de que ele, no ambiente familiar dele, em que ele cresceu, ele aprendeu dessa forma, que o homem pode tomar as decisões financeiras sem precisar consultar melhor a mulher. O homem tem autonomia para fazer essas coisas. Então, para ele, isso era uma coisa óbvia, natural. Ele aprendeu assim. Isso era natural para ele. Tomar decisões financeiras sem envolver a mulher. Só que para ela, o fato dele tomar decisões financeiras sem envolvê-la nas decisões, aquilo era como um golpe, era como uma traição. Porque para ela era importante o envolvimento, a parceria, o diálogo na tomada de decisão. Mas à medida que ela dizia que era uma atitude de mentira, uma atitude mentirosa, ele era um mentiroso, aquilo só dificultava o diálogo, dificultava o relacionamento. É forte, né, você chamar uma pessoa de mentirosa. Então, como é que a gente faz para suspender o julgamento, para perceber esse julgamento? Então, qual que é o fato? O fato é, ele pegou o dinheiro e aplicou em tal investimento, sem me consultar. Esse é o fato. Todo o resto de conclusões que eu tiro a respeito disso, do caráter dele, de que ele é mentiroso, ou que ele está querendo esconder. Estou pegando um exemplo, tá? Mas eu estou elaborando um pouco em cima. Ele está querendo passar a perna em mim, ele vai me deixar na mão, entendeu? Ele não é uma pessoa de confiança. Então, tudo isso são coisas da minha cabeça. São coisas que eu estou construindo em cima de um fato simples que é ele pegou o dinheiro e investiu em tal coisa sem me consultar. Né? Então a gente fazer essa diferenciação entre o que é fato concreto, o que a gente pode observar, e o que é julgamento, isso é um dos aprendizados mais importantes da comunicação não violenta e da vida. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão assistindo que têm uma busca, assim como eu, de não julgar, né? Porque eu percebo que é um caminho de espiritualidade. É um caminho de espiritualidade. Alguém que queira seguir um caminho de evolução pessoal, de espiritualidade, faz parte desse caminho esse aprendizado de não julgar os outros, né? E aí, essa
essa dica da comunicação não violenta, para mim, assim, é a chave de como colocar em prática isso. Como colocar em prática isso. A gente aprender a distinguir o que é fato e o que é julgamento. E isso é uma prática, não é fácil, não é fácil. É uma prática do dia a dia. Todas as situações a gente exercitar. Não, mas espera aí. Eu estou fazendo interpretações, estou tirando conclusões, mas espera aí, qual que é o fato? O fato é esse. Espero ter atendido a essa pergunta. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tem bastante pergunta aqui boa, mas... Deixa eu ver aqui. Olá, tem um comentário da Fabiana de Souza Leão. Ela colocou assim: isso tem a ver com reconhecer as próprias fragilidades e traz fortaleza, né? Eu não sei exatamente ao que ela estava se referindo na hora, porque esse comentário já está lá embaixo, mas isso me leva a falar um pouco a respeito da vulnerabilização. E isso é uma diferenciação importante também na comunicação não violenta, que é a diferença entre a vulnerabilidade e a fraqueza. Muitas pessoas confundem, acham que a vulnerabilidade é a mesma coisa que fraqueza. E nesse contexto do relacionamento, da comunicação, a vulnerabilidade pode trazer muita força. Pode trazer muita força. Então, deixa eu pegar um exemplo, tá? Eu lembro que na época que eu trabalhava na empresa, na consultoria que eu trabalhava uns anos atrás, eu tinha entrado na empresa, né? Eu era um consultor da equipe, e 1 ano e meio entrou um outro consultor, tá? E aí, eu tinha uma relação muito boa com o meu chefe, era um cara muito competente, e aí eu fui percebendo que esse cara que entrou depois de mim, que era meu colega, era meu par, ele começou a ter algumas oportunidades de exposição na empresa que eu não estava tendo. Algumas oportunidades de projeto, de participar de alguns projetos grandes, de visibilidade, em que ele conseguia ser mais exposto perante outras áreas, ser mais conhecido, né? E aquilo começou a me incomodar. Por uma série de fatores, né? Um pouco de ciúme, né? Porque eu percebia que assim, o meu chefe estava dando preferência para ele em relação a mim, para algumas oportunidades. Então, aquilo gerou um desconforto em mim. Começou a gerar um pouco de inveja também, de eu perceber que ele tinha algumas competências que eu não tinha, né? Eu tinha algumas que ele não tinha, mas ele tinha algumas que eu não tinha. E isso estava ajudando ele a se promover dentro da empresa. E aquilo estava me incomodando, na época. E eu estava percebendo que ele estava com algumas oportunidades que eu não estava tendo. E o que acontece em muitas situações assim? Isso é muito comum nas empresas. Isso é muito comum nas famílias, entre irmãos. Às vezes irmãos adultos, inclusive. Achar que o irmão é mais bem quisto pelos pais do que ele, né? Isso nas empresas acontece muito, né? E não só por uma percepção das pessoas, mas acontece muito, a coisa de favoritismo, isso é uma realidade. Mas nesse caso, eu poderia me colocar numa posição de vítima das circunstâncias, sem olhar para a minha responsabilidade sobre aquilo que estava acontecendo. Eu poderia simplesmente apontar o dedo para o meu chefe e dizer que ele era o culpado por aquilo que eu estava passando. Por eu não estar sendo promovido, por eu não estar crescendo na empresa na época, né? Porque eu estava crescendo lentamente. Então eu poderia ter uma atitude muito raivosa e de alguma forma reclamar e criticar a atitude dele, que ele está dando oportunidade para o outro, não está dando para mim. E imagina o que isso poderia causar. E muitas vezes causa quando as pessoas têm esse tipo de atitude. Mas o que eu fiz? Eu chamei ele uma vez na sala, né, numa reunião,
E eu me vulnerabilizei. Eu me vulnerabilizei. Eu expus o meu sentimento. Eu expus a minha necessidade. Eu expus aquilo que eu estava passando. Eu falei, olha, eu estou reparando que o fulano está tendo algumas oportunidades de exposição, aquele projeto tal, bem bacana. E eu também estou sentindo necessidade de ter mais exposição, de ter mais oportunidade de participar de projetos mais desafiadores, de também ser mais conhecido pelas outras áreas. Quero te pedir, assim, na medida da possibilidade, quando você vê oportunidade, de também me oferecer algumas oportunidades assim. Então, assim, eu coloquei de uma forma vulnerável, porque eu estava, de alguma forma, expondo uma humanidade minha, né? Que eu também tenho meus interesses, eu também tenho minhas necessidades, que eu também tenho minhas frustrações, né? E meus desejos, minhas aspirações profissionais. Então eu trouxe aquele diálogo para um clima de humanidade, de conexão, porque eu me expus para ele. E eu fiz essa exposição minha para ele sem julgamento, sem crítica à forma como ele estava conduzindo as coisas. Eu não estava criticando ele. Eu só disse da minha necessidade, o que eu estava precisando, do meu sentimento. E eu fiz um pedido para ele, partindo da premissa de que ele está fazendo o melhor que pode, de que ele quer me ajudar. Então, eu partindo dessa premissa. É isso que eu disse agora há pouco. É um amor ao próximo, no sentido de começar a conversa, já chegar para uma conversa com um olhar diferente, um olhar compassivo, um olhar de enxergar o outro como ser humano, de enxergar que o outro está fazendo o melhor que pode, sabe? Então isso ajuda a gente a se desarmar na hora de ter um diálogo, na hora de se expressar de uma forma autêntica, verdadeira, honesta e que favoreça essa compreensão mútua. Favoreça, nesse caso, que me ajudou muito. Ele começou a prestar mais atenção na minha aspiração profissional, nas coisas que eu estava querendo fazer. Começou a perguntar mais se aquele projeto me interessava, se não me interessava. Nitidamente, ele teve uma mudança de atitude. Por quê? Porque ele se sensibilizou com a minha necessidade. Isso tem tudo a ver com a maneira como eu coloquei as coisas. Então, isso que eu estou dizendo, eu estou dando alguns exemplos pessoais, mas isso se aplica a qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. Então vamos lá, já estamos com mais de 1h30. Acho que tá bom, né, pessoal? Minha vontade é falar a noite toda. Eu gosto de trabalhar esse assunto com mais profundidade em cursos, workshops, com grupos pequenos. Eu tenho um curso também, para quem se interessa, um curso para pais e mães de como trazer a comunicação não violenta e a disciplina positiva para a relação entre pais e filhos. E trabalho em empresas também, né? Trago esse conhecimento do diálogo para dentro das organizações e capacitação para advogados, profissionais do direito também, enfim, uma série de áreas onde eu trago esse trabalho, mas eu quis trazer hoje de uma forma mais pessoal, que eu achei que era mais o que estava vivo aqui para as pessoas que estão assistindo, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, antes de terminar, deixa eu contar uma coisa. Eu combinei com a Associação Beneficente Casa da União que eu faria uma doação, que é o seguinte, eu tenho uma palestra que eu dei alguns meses atrás, lá no Acre, a convite do núcleo João Lango Moura, uma palestra que foi feita num teatro lá em Rio Branco para pais e mães. Uma palestra chamada Criando Pontes, que basicamente eu explico como a gente constrói uma ponte de respeito, de colaboração e de... Como é que é as palavras que eu usei? Uma ponte de conexão, de colaboração e de respeito na relação com os filhos. Então foi uma palestra que o pessoal gostou bastante, foi gravada, então eu coloquei numa plataforma e estou disponibilizando
pelo preço de R$17, tá? E eu estou doando todo o valor arrecadado com essa palestra, estou doando para a Associação Beneficente Casa da União. Então o presidente lá, o Mário Lúcio, né? Ah, esqueci o nome agora. O Mário Lúcio. O Mário Lúcio gostou dessa ideia. Então eu estou disponibilizando, vou mandar um e-mail para todos aqui que se cadastraram para essa live, com o link para vocês, quem tiver interesse nesse tema de pais e filhos, quiser assistir essa palestra, além de se beneficiar desse conteúdo, faz essa doação para a Casa da União, que faz trabalhos muito importantes com a comunidade rural. Nesse caso, a doação vai para a unidade Lar Mariana, tá? Que faz um trabalho muito bonito com a comunidade rural, né, próxima deles, e um trabalho com o projeto Luz das Letras, de alfabetização de adultos. Então, projetos muito interessantes, beneficentes, e então vai ser um valor arrecadado para ajudar nesses projetos, tá? Eu vou colocar aqui uma ferramenta que eu descobri recentemente, aqui. Olá. Coloquei aqui no chat, vocês devem estar enxergando agora, o link, tá? Para quem quiser clicar nesse botãozinho, já vai agora para a página. Quem quiser comprar o acesso para essa palestra, já faz a doação para a instituição. Se não puder fazer agora, depois eu vou mandar o link para vocês também, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de trazer essa contribuição para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Como eu disse, assim, minha vontade é ficar a noite toda falando. Esse é um tema muito amplo, dá para a gente trabalhar esse tema da comunicação não violenta sobre vários aspectos, sobre vários enfoques. Então, pode parecer, para alguém que já estuda isso há tempo, pode parecer, puxa, o Yuri não falou daquele aspecto. Então, foi o recorte que eu dei, né? Quando a gente fala de algum assunto, a gente precisa sempre escolher que aspecto que a gente vai trabalhar e quais outros que a gente não vai trabalhar. Então, eu fiz algumas escolhas hoje, mas, havendo outras oportunidades, a gente pode se aprofundar mais em outros aspectos desse tema, que para mim é muito, muito importante, muito transformador. E para mim complementa muito bem o trabalho que eu sei que muitos aqui fazem de busca espiritual, de desenvolvimento espiritual, de evolução pessoal, né? Então eu recomendo muito que vocês conheçam. Tem, hoje em dia, ainda mais nesse período de quarentena, estou vendo muitas pessoas talentosas fazendo lives, fazendo grupo de prática, através do Zoom, através de ferramentas online. Então, existe isso à disposição, tá? Quem tiver interesse é só buscar. Eu também tenho feito minhas iniciativas, quem quiser se aprofundar comigo, pode me seguir nas redes sociais, estou sempre divulgando meus trabalhos, mas eu não sou o único, tem muita gente boa trabalhando com isso. Eu recomendo muito para quem quer se desenvolver enquanto ser humano. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, a participação, e fiquem com Deus, tá? Fiquem bem, e grande abraço para todos. Boa noite.